Inácio Dutra era uma pessoa assim de voz mansa, assim, e tinha sido muito amigo do meu pai, porque ele tinha participado da Comissão de Finanças do Senado, onde meu pai ia defender os recursos para a Bahia. Ele admirava, então, o trabalho que meu pai fazia e tal. Eu sei que ele começou dizendo que estava encaminhando a minha nomeação. Eu disse que aquilo era uma surpresa, porque todos esperavam que Orlando fosse nomeado. Ele então disse que dessa nomeação ele fazia também uma homenagem ao meu pai, que ele tinha conhecido muito bem e tal. Eu disse a ele, isso aqui ficou uma frase decisiva aí, eu disse a ele que a melhor homenagem que ele poderia fazer à memória do meu pai, todos os nossos amigos e familiares entendíamos que era a nomeação de Orlando. Ele então, naquele jeito manso dele, disse, mas se o senhor não aceitar, nós vamos ter de devolver a lista para o Conselho Universitário, formar uma nova lista. Bom, isso foi um choque, né? Daí saímos de lá, Adriano Pondé e eu, as comunicações por telefone eram terríveis, complicadas, os aviões não eram tão frequentes quanto agora e tal, e nos comunicamos com Orlando. E Orlando achou que isso ia ser uma confusão para a universidade, para a instituição, e achou então que eu devia aceitar, dizendo mais ainda que ele estava inteiramente disposto a me ajudar na reitoria, se fosse essa realmente a decisão. Pronto, eu acabei aceitando e daí mudei de vida. Eu pensei ainda em conciliar, por causa da proximidade física da reitoria com o Hospital das Clínicas, em conciliar uma coisa com a outra, mas vi que não dava. A universidade tinha crescido. Resultado, daí eu mudei de vida. Daí eu fui para o Conselho Federal de Educação, para presidir o conselho. Daí me escolheram para o governo. Aí já foi outra coisa, porque aqui na Bahia a arena era muito grande e o MDB era pequeno. E a arena, um pouco o espírito do baiano mesmo. Mas a arena tinha 4 facções que brigavam muito entre si, terrivelmente entre si. E até o PMDB, o MDB, que era pequeno, também brigava internamente. E eu não era ligado a nenhum deles. Eu me dava com todos, mas não era ligado a nenhum deles. O resultado é que eu acabei sendo indicado para o governo do Estado, embora, porque a coisa era essa. Todas as facções da Arena tinham um candidato preferencial. E as outras facções não aceitavam o candidato de nenhum dos companheiros. Mas daí passaram a me aceitar como segunda hipótese. Resultado, eu acabei sendo governador. E daí fui para o governo, trabalhei muito. Eu sei que realmente trabalhei muito, fiz muita coisa. Daí, então, quando eu completei o meu quatriênio, eu já estava encaminhado para a política, mas não dentro daquele esquema. Eu fui para o MDB e daí era o bipartidarismo que se modificou para o pluripartidarismo e daí eu fiquei na política há algum tempo e assim que pude sair. Primeiro conta um pouquinho como era a eleição naquele momento, que acho que é bom a gente registrar, e depois o retorno, quer dizer, com essa, mesmo desse contato com Orlando Gomes, acertado entre vocês, houve algum tipo de reação na universidade? Havia muita mobilização no período ou estava meio... Não, que me tivesse chegado ao conhecimento, não houve. Eu posso dizer o seguinte, eu tinha como professor, entre aspas, catedrático, que é um negócio que realmente tinha de acabar, e acabou, eu tinha me interessado muito pela reorganização do ensino médico no Brasil, que tinha ficado realmente muito estagnado, com uma influência que já estava meio remota dessa influência europeia, francesa.
E nós, junto com outros professores de outras faculdades, acabamos criando a Associação Brasileira de Escolas Médicas e estávamos, então, muito envolvidos na reorganização do ensino da medicina. Bom, e fui para o Conselho Federal de Educação, que era um órgão que, na época, tinha muita força, muito prestígio dentro das universidades e assim por diante. Bom, o Conselho Federal de Educação, na época, tinha alguns técnicos em educação que eram do maior peso, vamos dizer, da maior capacidade. Bom, e, entre outras funções, tinha repercutido no ensino superior brasileiro a criação da Universidade de Brasília. Eu tinha falado aqui de quando começaram a funcionar as primeiras universidades, em 1934, 1935, até 1960, todas as universidades no Brasil tinham resultado da mesma forma que era a aglomeração das faculdades isoladas e completas em si mesmo. Brasília foi a primeira exceção. A ideia era que era, vamos dizer, a última oportunidade, naquele período, naquela fase da história, de se criar uma universidade federal com muito recurso, de grande porte, e que deveria, então, se examinar a possibilidade de fazer um outro sistema universitário. E nisso foram muito influentes Anísio Teixeira, que é um baiano, e Darcy Ribeiro, que era um discípulo dele. Era um antropólogo de grande visão e eram os dois, Darcy era discípulo de Anísio e os dois trabalhando conjuntamente. Tinham criado a Universidade de Brasília.